Pregar que Deus cura, pregar que Deus faz milagres, pregar que Deus abre portas é muito mais fácil. Porque agrada as pessoas. Agrada as pessoas que querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Agrada as pessoas e, consequentemente, nesse mundo digital da internet, vai gerar muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários, e tudo isso é muito bom. Porque, por vezes, Deus vai nos usar para profetizar bênçãos. Mas, por momentos, Deus vai nos usar para corrigir. Aí agora cabe o profeta entender isso e deixar Deus usar, independente dele ganhar like, ganhar curtida, de agradar o povo ou não. Quem tem intimidade com Deus, quem foi chamado e escolhido por Deus, ele entende isso. Ele entende que o que Deus colocar no coração dele, para que ele venha pregar, para que ele venha falar, ele vai ter que falar. Agora a gente que seleciona e diz, não, isso aqui eu não vou falar, porque as pessoas não curtem muito isso. Porque pregar e dizer, Deus cura, Deus vai te curar, Deus está abrindo uma porta, Deus está secando as tuas lágrimas, Deus está fazendo milagres, Deus vai te tirar dessa tristeza do fundo do poço, é muito fácil. Agora pregar sobre um Deus que não faz é mais difícil. Não agrada as pessoas e não tem like e não tem curtida e não tem nenhum engajamento. Porque nós temos que pregar um Deus que faz, mas também um Deus que não faz. Um Deus que cura e um Deus também que não cura. Um Deus que abre porta, mas também um Deus que fecha portas. A gente entende que tem portas que fecha Deus, porque quando Noé entra para a arca com tua família amando de Deus, quem fechou a porta da arca não foi Noé. Quem fechou a porta foi Deus. Então a gente sabe que quem fechou a porta da arca foi Deus. Ele só ordenou que Noé entre aí. Mas eu vou fechar a porta. Porque por mais que Noé, que tinha um coração grande, como humano, se ele fechasse a porta por dentro, provavelmente quando alguém batesse na arca desesperado, ele iria abrir. Mas Deus, a arca foi conquistada por Noé e sua família. Então, só quem tomaria posse da arca era quem lutou por ela, quem conquistou ela, igual a salvação. Então, não adiantava nada ninguém querer chegar na hora do desespero, da água já subindo, o dilúvio já estava aí nas portas, e bater, e Noé, com o coração humano, cheio de piedade, iria abrir a arca. Mas Deus falou, não. Eu vou fechar por fora, porque a porta que eu fecho, ninguém abre. E a porta que eu abro também, ninguém fecha. Então, Deus fecha a arca por fora, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, só Deus. E a porta que Deus abre para alguém, ninguém fecha, só Ele, se Ele quiser. Agora a gente entende que Deus abre portas. Mas se Deus vê que aquela porta fez aquela pessoa ficar orgulhosa, ingrata, Deus fecha a porta novamente. Porque tem gente que quando quer conquistar uma bênção, algo, ele vem todo humilde. Ai, me ajude, ai, ore por mim. Ó, Senhor, me ajude, ó, Senhor, todo humilde. Mas quando ele conquista o que ele quer, ele, empina o nariz. Esquece até de Deus. Esquece de quem ajudou ele em oração. Vira a cara. Fica com raiva do nada. Fecha a cara para a pessoa. Se sente o tal já e tá nem aí. Mas o mesmo Deus que ele abre, se empinar o nariz, ele fecha. E a gente entende que tem um Deus que faz e um Deus que não faz. E se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E apenas te restar só a voz. Te restar só a voz para você abrir a boca e adorar. O que tu vai fazer? Reclamar? Ah, eu vou desistir, eu vou abandonar. Tu vai abandonar o quê mesmo? Quem não tem que abandonar nós é Deus. Porque se não fosse Ele, nós nem acordar hoje tinha acordado.
E muitos falam que vai abandonar a Deus. Já aconteceu comigo, eu estar passando um momento tão difícil, era luta atrás de luta, não cessava nunca, não. E teve um dia, quando eu achei que ia cessar a luta, Deus usou alguém na letra de um louvor e disse para mim: e se eu não quiser fazer o vento cessar? E se eu não quiser fazer o mar acalmar? E eu continuei a chorar, a passar prova, mas a adorar. Mas a clamar, a buscar. Porque dizer, vou desistir, eu vou abandonar, vou virar as costas para Deus. Quem é nós para virar as costas para Deus? Nós que tem que clamar para Ele ter misericórdia e não virar as costas para nós. Vou parar por quê? Parar para quê? Parar como? A gente não tem essa opção, não. A gente tem que prosseguir e conhecer um Deus que faz, mas um Deus que não faz. Um Deus que cura e um Deus também que não cura. Entenda uma coisa. A Bíblia diz que Paulo ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não revela que espinho seja esse. Que espinho foi esse? Mas provavelmente eu diria, eu poderia dizer que talvez Paulo teria algo que machucava muito ele. Um espinho na carne é algo que, imagina, o seu corpo cheio de espinhos furando. Ia ser muito ruim, né? É muito sofrimento. Então eu imagino que Paulo teria algum tipo de enfermidade, que ele sofria com aquilo. E a Bíblia diz também que Paulo era um homem mais usado na cura. Paulo tocava, o enfermo era curado. A roupa de Paulo, que alguém pegasse, fosse até onde o enfermo estivesse, e o enfermo tocasse na roupa de Paulo, Paulo era curado. Só que, porém, ele tinha um espinho na carne e ele conviveu com aquilo. Ele conviveu com aquilo, adorava, independente de Deus ter curado ou não. Deus não curou Paulo porque não quis, porque poder ele tem. E Paulo era abundantemente usado na cura, para curar muita gente enferma, para fazer paralítico andar, para fazer cego enxergar, para fazer milagres. Que nem a medicina, que a medicina não curava, não fazia. A medicina faz o que ela pode, mas não faz milagre. Porque milagres só Deus faz. E agora a gente entende que Paulo viveu um Deus que faz, porque ele via ele fazer, via ele orar, tocar nas pessoas e as pessoas ser curadas, mas também um Deus que não faz, que não curou ele. E está tudo bem, o importante é que Paulo cumpriu a missão dele, foi salvo em Cristo Jesus, conquistou uma vida eterna de alegria, de abundância. Ele conquistou os céus. Porque o nosso alvo não é aqui, porque isso aqui vai passar logo, logo. O nosso alvo é o céu, é conquistar o céu e agradar a Jesus e buscar e conquistar a nossa coroa da salvação. Porque o maior troféu, a nossa maior alegria, a nossa maior conquista não é ter riquezas, não é possuir carros de luxo, não é possuir a conta bancária recheada, não. Porque a Bíblia diz não ajuntar tesouros na terra, porque traça e ferrugem come, ajuntar no céu. Então a nossa alegria, a maior alegria deve ser a de ter o nome escrito no livro da vida. A nossa maior alegria deve ser essa. De ter o nome escrito da vida, ter o livre acesso de clamar, de adorar, de buscar o Pai. Agora eu venho aqui falar de um Deus que cura, mas de um Deus que não cura. São tantas coisas que a gente ouve falar, a pessoa que tem depressão é do diabo. Eu já vi crente falar essa asneira. A pessoa que tem depressão é porque é falta de Deus, ela não tem Deus. Não é isso. Depressão é o resultado de muitas lutas, de alguns traumas, de algumas vivências. Tem pessoas que foram traumatizadas na infância, tem pessoas que passaram lutas, perderam alguém querido. E elas se tornaram, um pouco depressivas. Mas isso não é falta de Deus. As pessoas têm que ter piedade na hora de abrir a boca para falar besteira. Olhar para alguém que tem depressão e dizer, isso é falta de Deus.
Quem dá falta de Deus é quem está falando. Porque a gente tem que dar a mão, quem está precisando, não ficar falando que não sabe, atacando e colocando mais tristeza no coração da pessoa. Falta de Deus para mim é quem abre a boca para falar esse tipo de coisa. É para falar esse tipo de coisa. Porque quem tem Deus, ele dá palavras de ânimo. Ele tem sempre uma palavra na boca, uma palavra boa para dizer, uma palavra profética. Ele tem sempre uma disposição de orar por o outro, de ajudar. Não é criticar, dizer que é falta de Deus, não é falta de Deus. A Bíblia diz que Elias matou todos os profetas de Baal e viu Deus descer fogo dos céus. Porque Elias orou e pediu, Deus fez. Então Deus provou que era com Elias. Só que, porém, logo depois de Deus ter usado Elias dessa forma tremenda, o inimigo se levantou. E aí, Jezabel, a mulher de Acabe, ela falou, vou matar Elias. Deu um decreto de morte. E Elias precisou fugir, triste. Por mais que Elias tinha visto um poder de Deus tão grande, por mais que Elias viu descer fogo do céu, Elias sabia que Deus era assim com ele. Elias deitou debaixo de um pé de zimbro e temeu a morte. Ele ficou com medo porque Jezabel era terrível, era uma mulher cruel e uma mulher que não tinha piedade de ninguém. E sabendo disso, Elias deitou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Ele pediu que Deus mandasse a morte. E Deus falou assim, Elias, para com esse negócio. Ali ele pegou no sono, quando ele acordou, o anjo estava servindo ele com pão na brasa, com pão. O anjo serviu Elias. Mas Elias pediu a morte. Quem pede a morte está o quê? Está depressivo. Depressão é porque você está vivendo um momento de uma tristeza, de uma angústia, é algo parecido. Então por que Elias ficou depressivo? Circunstâncias da vida, momentos difíceis, perseguição. Agora falar abobrinhas, dizer que a pessoa com depressivo é falta de Deus, não. Quem mais tem Deus é a pessoa depressiva, eles têm Deus. Só que cada um sabe lidar com a dor de uma forma diferente. Tem gente que supera algo fácil, tem gente que nem se abala com certas coisas, com a mesma coisa que um fica abalado, o outro não fica. Cada um lidar de uma forma diferente com as dores, com as lutas, com as provações. Então tem que ter cuidado para não falar besteira, falar coisa que não sabe. Agora entenda que o Deus que cura é um Deus que não cura. A gente precisa pregar um Deus que faz milagres, que Deus muda a vida, muda a história. Mas tem que pregar também que a pessoa tem que querer. Não é um evangelho só de toma, de receba, não. O evangelho não é esse de toma e receba. O evangelho é de renúncia, é de busca constante pela presença de Deus, porque a Bíblia diz, buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente busca a presença de Deus, se a gente renuncia à nossa vontade por amor a Cristo, a gente entende que as bênçãos de Deus serão acrescentadas na nossa vida. Então o evangelho não é evangelho de eu recebo agora. O evangelho é o evangelho de renunciar à nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Enquanto o mundo está dizendo, Deus vai fazer, Deus vai te curar, Deus está dizendo, não. Eu vou usar essa enfermidade aí para transformar. Deus, muitas vezes, Deus não quer curar. Antes eu ficava triste, porque eu falava assim, nossa Deus, mas Deus me disse que me deu o dom da cura, e eu oro para algumas pessoas, elas são curadas, e eu oro por outras, elas não são curadas. E quando a pessoa não era curada, eu ficava triste. E aí eu entendi que tem coisas que não é o momento de Deus curar. Tem coisas que Deus não vai curar, que a pessoa vai conviver com aquilo. E tem enfermidade que Deus vai permitir para transformar a pessoa através daquilo, para libertar a pessoa através daquela enfermidade. Deus vai trabalhar na vida dela. Através de certas lutas, de certas provas, Deus trabalha para transformar a pessoa. Deus trabalha para transformar.
Através daquilo ali, Deus pega ali, permite uma luta. E através daquela luta, Deus transforma, liberta aquela pessoa fica mais humilde. Aquela pessoa passa a ser mais dependente de Deus. Aquela pessoa passa a buscar mais a Deus. Aquela pessoa passa a orar mais a Deus. Então tudo tem um propósito debaixo dos céus. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. E enquanto muitos estão dizendo, vai, toma, receba, Deus vai fazer, e o povo da internet está dizendo, ei, aplaudindo e curtindo, nanã. Enquanto isso, Deus está falando, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo, renuncia a si mesmo, renuncia às tuas vontades, vem até mim, vem comigo do jeito que está, mas não permanece do jeito que está, pode vir do jeito que tu está. Tu tá pecador, tu tá de uma forma que tu tá fazendo coisas pecaminosas, tu tá fazendo, venha do jeito que tá. Mas você não vai permanecer do jeito que tá, porque é um Deus que teve um encontro com a mulher samaritana na beira de um poço. Foi um Deus que a mulher samaritana chegou àquele local, Jesus chegou naquele local e aí ela entrou na presença de Jesus, Jesus se encontrou com aquela mulher veio, quando ela encontrou com Jesus, ela veio do jeito que estava. Com pecado e tudo, com adultério e tudo. Mas depois do encontro com Jesus, ela voltou, entrou na cidade e começou a pregar o evangelho, dizer, eu vi Jesus. Ele salva, ele liberta, ele cura, ele faz. Ela voltou, não da mesma maneira, ela já voltou transformada, pregando e dizendo o que Deus faz. Pregando arrependimento. Então agora a gente entende que a quem entra a presença de Deus, entra como estás, mas não permanece como está. Um evangelho que diz, não, continua como está, não precisa fazer a diferença. O importante é só ter um coração bom. É assim. A gente precisa ter um coração bom, mas a gente precisa renunciar muitas coisas pecaminosas. Renunciar muitas coisas que não agradam a Deus. E como a gente faz isso? Senhor, tem coisas que eu queria renunciar, mas eu não consigo. Mas o Senhor me ajude a renunciar. Peça misericórdia, peça a ajuda de Deus para você conseguir fazer aquilo que sozinho você não consegue. Renuncia. Para servir a Deus, para conquistar a salvação, é necessário renunciar. Deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade dEle. Deus quer mudar a história e Deus muda sim. Deus quer mudar a história, mas Deus vai mudar quando a gente mudar primeiro. Nossas atitudes, nossos hábitos. O ano já começou e a gente está... Hoje é apenas 18 de janeiro, ainda está tudo no início, tudo no começo, tudo no princípio do ano. Só que a gente entende se o ano só vai ser um ano de milagres, só vai ser um ano de mudança, um ano diferente do outro, se a gente entender que a gente precisa mudar e a gente precisa tomar atitude. Se não tomar atitude, o ano vai ser o mesmo. Não, vai entrar ano, sai ano, as coisas não mudam. Tomar atitude e dizer, olha, eu vou fazer o que eu não fiz o ano passado. O que eu não fiz o ano passado, eu vou fazer hoje, vou tomar atitude. Eu vou para cima, eu vou progredir, eu vou atrás dos meus objetivos. Eu não vou ficar de braços cruzados, dizendo, não, o ano vai ser bom, mas só de falar. Não. Toma atitude, faça o que você não fez antes. Se precisar, toma atitude, faça um jejum. Renuncia a tua vontade, os teus desejos. Agrade a Deus. Renuncia. Começa o ano fazendo algo diferente, fazendo um jejum diferente. Fazendo um jejum que você nunca fez antes. Começa o ano aproximando mais de Deus, lendo a palavra, buscando entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um manual de vida, ela guia você pelo caminho da salvação. Ela nos guia, ela nos dá instruções de como ter uma vida melhor, de como conquistar o impossível, o sobrenatural. Então entenda que o ano vai ser novo se começar a tomar atitude. Toma atitude, faça o que você não fez antes. O que eu não fiz ano passado? Nada mudou até agora, porque o ano começou, eu quero um ano novo, mas não mudou, vai mudar se você mudar. Toma atitude, lê a Bíblia, faça o jejum, busque a presença, ora, não fica só naquela de vocês oram por mim, eu estou precisando de oração. Quando Deus quer usar alguém para orar, para a gente, para curar, Ele vai usar. Porque a Bíblia diz que muitas pessoas foram curadas através da oração de um profeta. Mas só também que nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar. Nós temos que orar também, toma atitude. Se você não tinha o hábito de orar, começa a ter o hábito de orar. Toma atitudes de ano novo, atitudes novas. O ano vai ser novo se nós tomar atitudes novas, tomar decisões novas. A mudança virá, mas tome uma atitude. Se levanta agora e diz: eu vou tomar atitudes novas, porque o ano é novo e eu vou tomar posse de coisas novas, de milagres e bênçãos neste ano. Este ano vai ser o melhor ano da minha vida. Profetiza isso. Mas não fica só no falar, no profetizar, não. Fica no agir também. Oração é orar e ação, orar e agir, orar e fazer, orar e ir atrás, orar em busca. Vai em busca da presença de Deus. Renuncia o que tiver de renunciar. O que Deus te pedir para renunciar, você renuncia. Mas aproxime de Deus, que só Ele muda a história. Só Ele muda o cativeiro. Entenda que Deus não vai mudar a história assim. Só não tome e receba não, de internet não. Deus vai mudar a tua história. Se você mudar você primeiro, mudar os teus hábitos, as tuas atitudes. Renunciar. Buscar, correr atrás da bênção. Daniel jejuou por 21 dias. Daniel correu atrás da bênção. Daniel correu atrás da bênção. Ele foi atrás. Ah, mas é tão lindo pregar que o profeta foi abençoado. Desde o dia que Daniel começou a orar, Deus já mandou um anjo. E é lindo pregar isso. Deus vai mandar um anjo também, vai fazer. Mas entenda que Deus mandou um anjo. Deus entregou a vitória que Daniel. Mas porque Daniel orava e perseverou em oração. Então não tem negócio de ficar só receba que o anjo vai descer, o anjo vai fazer, o anjo vai te tocar. Vai tocar se você fazer com o Daniel. Tocar no coração de Deus primeiro. Toca Deus através da tua renúncia, do teu jejum. Não fica acreditando em meia dúzia de palavras assim não. Vai atrás do teu milagre, vai atrás da tua bênção. Diga: Senhor, eu vou atrás. Faça como Daniel. Deus mandou o anjo porque Daniel renunciou, Daniel jejuava, Daniel orava, Daniel corria atrás. Não foi só assim que Daniel recebeu, não foi só assim que os profetas foram abundantemente abençoados. É tão lindo pregar isso, mas também tem que falar a verdade, dizer que os profetas foram abençoados porque os profetas tinham uma vida de oração, de jejum. Por isso que Deus era com eles e mudava a história deles, prosperava abundantemente. É tão lindo pregar que Deus restaurou a sorte de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu Jó tudo quanto em dobro que ele tinha. Mas Jó suportou a prova, foi provado, aprovado. Jó orava por ele, pela sua família. Enquanto a mulher de Jó estava murmurando, Jó estava orando. Jó orava pelos seus amigos. Foi por isso que Deus começou o processo de restauração, de multiplicação na vida de Jó. Porque quando Jó orava pelos amigos, Deus usava os próprios amigos para ir na casa de Jó. Um levou um cabrito, outro levava um carneiro, outro levava 2, 4. As pessoas começaram a ir e dar Jó, e aquilo foi multiplicando o que os amigos iam levando. Mas Deus começou a destravar e abençoar Jó quando ele orava pelos amigos. Ele orava pelos amigos, Deus ia lá, tocava nos amigos, os amigos vinham visitar Jó, abençoava Jó, trazia, carneiros, que Jó tinha perdido tudo, morreu tudo. E assim começou um processo de restauração na vida de Jó, porque Jó, além de estar passando pela prova, Jó orava pelos amigos, Jó orava pelo próximo, Jó orava pedindo misericórdia pelo próximo, pedindo Deus que abençoasse o próximo. Jó não estava com olho de inveja, não. Eu perdi tudo, e meu vizinho ali tem tanta vaca, que injustiça. Eu perdi tudo, mas fulano ali tá cheio de... Não, Jó não olhava para isso. Mesmo assim, eles já tendo tudo, Jó perdendo tudo, Jó ainda orava abençoando o vizinho. Então para com esse negócio de estar com o olho desse tamanho, com tanta inveja no coração e achar que Deus vai abençoar. Ver o outro crescendo ali, já fica com inveja. Ver o outro construindo, já fica com inveja. Eu tenho que parar com esse negócio de inveja, porque Deus não vai abençoar invejoso. Ora por quem já tem, para que ele tenha mais ainda. Faz que nem Jó, e Jó ora. E Deus usa as pessoas para vir cá abençoar Jó. E a partir daquilo ali, daquelas ovelhas, aqueles bois, aquelas vacas que os amigos traziam para Jó, foi multiplicando. Mas porque ele não teve inveja. Ele sabia que ele estava passando por uma prova e que ninguém tinha culpa e que Deus tinha poder para tirar ele da prova.
Então ele orava por ele, orava por sua família, orava pela mulher dele, que só sabia murmurar, e orava também pelos amigos. E quem estava precisando de oração era Jó. Mas em nenhum momento Jó não fez de coitadinho, cruzou os braços e disse, eu sou um pobre, perdi tudo e fulano está abençoado, ciclano está ali, todo mundo tem, eu não tenho. Não. Ele continuou a orar. Então eu vim aqui falar, e se ele não quiser o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar e te restar igual Jó, uma voz de adorador? O que você vai fazer? Questionar ou adorar? Jó decidiu adorar. E Deus multiplicou Jó em dobro tudo que ele tinha antes. Jó ficou muito, muito, muito mais próximo, muito mais rico do que ele era antes. Então entenda que há um Deus que faz, um Deus que não faz, um Deus que prova e um Deus que aprova. Um Deus que quer abençoar quando a gente entender que é preciso renunciar. É preciso deixar Deus começar uma boa obra em nós. É preciso mudar nós. Para que Deus venha mudar a nossa história, nós precisamos mudar primeiro. Então entenda isso, que você precisa ouvir a verdade. Chega de pregações meia boca, que só prega por cima, só fala do mel, mas não fala do fel. Só fala do doce, mas não fala do amargo. Tem o doce e tem o amargo. Tá? Muitas vezes estão dizendo, Deus vai te fazer, Deus vai cuidar. Deus está dizendo não. Renuncia primeiro, vou te fazer na tua vida, mas renuncia primeiro. Faz a minha obra primeiro, eu vou mudar a tua história, mas faz a minha obra primeiro, faz a minha vontade primeiro, renuncia primeiro. Muda primeiro. Porque Deus não vai mudar a história de alguém, trabalhar na vida de alguém que dentro do coração dele está cheio de ódio, de rancor e de inveja. Tem tanta gente querendo abençoado, mas morre de inveja do outro. E aquilo que está dentro dele vai impede Deus de trabalhar. Então muda primeiro. A pessoa tem que mudar ele primeiro. Dizer, Senhor, eu não aceito esse sentimento dentro de mim, não. Eu tenho isso aqui, mas eu não aceito. Tira de mim essa inveja. Eu não quero invejar ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém. Eu só quero fazer o bem. Muda primeiro. Porque depois que a gente tomar atitude de mudança, Deus vai fazer brotar água da rocha, enviar maná do céu, enviar providência. Deus faz o impossível para te abençoar. Deus move os céus em teu favor. Deus é misericordioso e Deus é bom. Busque as coisas dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe tua vida. Fecha teus olhos, deixa eu entregar a tua vida nas mãos de Deus. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e a vida dessa pessoa que ora comigo. Visita ela nas áreas física, sentimental, espiritual e financeira. Toca nela, Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça. Meu Deus, ajuda ela a ser transformada, a renovar, a renunciar. Ajuda essa pessoa a fazer a tua vontade, a fazer a tua obra, a renunciar por amor do teu nome. Ajuda essa pessoa a tomar atitude. O ano é novo, mas essa pessoa precisa tomar atitudes novas, atitudes que ela nunca tomou antes, atitudes de mudança, atitudes que levam ela a conquistar milagres, a conquistar mudança. Então visita essa pessoa com ânimo, renova as forças dela, tira o desânimo, repreende todo o desânimo, ansiedade, tira a tristeza do coração dela, tira a depressão, a angústia, repreende tudo mal que tiver nos caminhos dela, toda maldição, toda amarração. Repreende agora toda maldição do atraso, maldição hereditária, maldição familiar, todo pacto maligno contra a vida dessa pessoa, toda investida maligna, que o Senhor repreenda agora, guia os passos dela, proteja ela, faz um milagre na vida dela e vai transformando ela por dentro e por fora. Dá a vitória para essa pessoa que crê, porque se essa pessoa está aqui, chegou até esse momento desse vídeo, é porque ela crê. E quando alguém para ouvir Jesus falar, eu tenho que estar orando e vigiando aqui, porque eu estou sozinha aqui. E Deus, né? Eu e Deus. E quando a pessoa para ouvir o Senhor falar, quando no final o Senhor não despede a multidão de mãos vazias, e eu creio que se essa pessoa chegou até aqui esse momento, Pai, não despeça ela de mãos vazias, coloca uma porção nas mãos dela, abençoa essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Não esqueça de dar um joinha, um like santo, curte esse vídeo, deixa ter o teu comentário aí, teu amém nos comentários, e compartilha esta oração, esta palavra, porque tem alguém precisando de ouvir essa palavra e Deus, Ele conta com você. Ai, meu Deus, para que esse vídeo chegue
a ter outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, fique todos com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.